Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo do YouTube que fala sobre empreendedorismo jurídico. Se você quer saber mais assuntos de empreendedorismo jurídico, como desenvolver a sua carreira, cara, curte esse canal aqui que toda semana tem vídeos novos sobre como empreender no direito, como fazer do seu escritório de advocacia, como fazer o seu escritório de advocacia se tornar um business. Eu criei o treinamento de empreendedorismo jurídico no Brasil. Fui o primeiro a fazer isso, depois do ciclo de palestras que eu vim dar aqui nos Estados Unidos, onde eu moro. E depois de eu criar o empreendedorismo jurídico, começou essa ideia, né, em 2012, muito foi difundido. Então, se você que já acordou para o empreendedorismo, já sabe a necessidade do empreendedorismo na sua vida, cara, entra nesse canal aqui, vem aprender um pouco, vem trocar uma ideia, faz um Padflix, né, sobre empreendedorismo. Tem mais de 200 vídeos aí de empreendedorismo que pode ajudar vocês. Mas hoje eu vou começar e aperta o joinha se você gostar desse vídeo. Hoje eu vou começar uma sequência de 10 vídeos com desafios. Esses desafios, a ideia deles é que você se torne uma pessoa, um empresário melhor depois de executar esses 10 passos do desafio. Então são 10 passos para você bombar na advocacia, para você alavancar a sua advocacia. Esse é o passo 1, assista o passo 2, 3, 4 que eu vou soltando durante as semanas. Combinado? Então hoje eu quero falar do passo 1. Galera, sobre hoje, o desafio de hoje é o seguinte. E assim, você tem que executar, combinado? Então o desafio de hoje é o seguinte. Muitas pessoas só focam no problema preço. Os advogados acham que sempre o problema que gera não contratação de seus serviços é o preço que eles cobram. E o grande vilão sempre é o preço. Ah, porque o coleguinha do lado faz mais barato. Ah, porque o outro faz não sei o quê. Cara, nota uma coisa. Sempre vai ter alguém fazendo mais barato que você. Tá? Não se iluda. Sempre vai ter alguém fazendo mais barato que você. Então você não tem que ficar preso pro resto da sua vida no preço. Senão você vai ficar 20, 30 anos na advocacia focado no preço. Você nunca vai poder ter um preço competitivo. Mas se você parar para reparar, tem pessoas que cobram, cara, 100 mil reais uma ação. E tem cliente que paga. Então o problema não é necessariamente o preço. Então você tem que entender no seu segmento, no estado que você está, na especialidade que você tem, quais são as maiores objeções do seu cliente. O que é uma objeção? É o que faz o cliente não te contratar. Quais são as maiores objeções dos clientes? Porque existem cinco principais objeções, mas existem várias outras, né? As principais objeções, por exemplo, é não ter pressa. Às vezes você está fazendo uma advocacia preventiva. Cara, a advocacia preventiva, muitas vezes, ele não tem pressa. Fala, depois eu faço, depois eu vejo. Às vezes o cara é autor de uma ação. Se ele é autor, às vezes, ele não tem pressa. Ele fala, quando? Aí você fala, prescreve daqui a 3 anos. Aí o cara vai olhar e falar, tenho mais 3 anos para pensar. Entendeu? Então não ter pressa pode ser uma objeção. Às vezes ele não vê necessidade naquilo. Que nem eu falei, às vezes você fala, cara, que é hora de olhar para a empresa analisando contratos. Chega o cliente e fala, eu pego um contrato modelo na internet. Ou seja, ele não vê necessidade da contratação dos seus serviços. Você tem que entender se isso realmente é uma objeção. Se ele não está vendo necessidade, óbvio que o seu serviço, um advogado individual, olhando o caso concreto daquele contrato, é 1000 vezes melhor que um contrato genérico de internet. E qual é a responsabilidade daquele contrato? Ou seja, o que aquela pessoa está sendo, qual é a liability que ela está tendo por assinar um contrato genérico. Então, assim, tudo isso você tem que ver. Ou seja, cara, será que é falta de necessidade? Será que é falta de pressa? Às vezes não tem dinheiro mesmo. E às vezes não tem dinheiro. Olha só, uma coisa é não ter dinheiro, outra coisa é o preço do serviço. Às vezes o preço do seu serviço, o cliente aceita o preço. O cliente aceita, fala, cara, eu acho justo. Mas ele não tem dinheiro. E aí, o que você vai fazer?
O problema é o preço? Não. O problema não é preço. O problema é ele não ter dinheiro. É outra coisa. E aí, você tem que arrumar formas dele pagar aquilo que ele quer consumir. Então, você vai fazer parcelamento, você vai fazer escalas de tempo de pagamento, aí você vai fazer formas de pagamento que ele possa cumprir, possa adimplir. Então, assim, às vezes é dinheiro, às vezes é preço, é coisa diferente, ok? Às vezes não tem necessidade, às vezes não tem pressa, às vezes não tem desejo. Simplesmente o cara não tem desejo, ele não quer, não quero, porque, cara, nós vamos combinar? Advogado não é uma coisa divertida de ir, né? Advogado resolve problemas, então a pessoa vai ter que enfrentar os problemas dela ao falar com o advogado. Às vezes ele não tá afim, então ele não tem desejo. E às vezes ele não tem confiança. Às vezes você não passou toda a confiança para ele. Então, cara, ele não tem confiança nos seus serviços. Então você tem que entender. Isso são só alguns exemplos, ok? Então, assim, você tem que entender, estudar os seus clientes e quais são as objeções. Então, o desafio de hoje é você listar as 5 principais objeções do seu cliente. Não adianta você repetir o que eu estou falando aqui. Eu estou dando exemplos. Cabe a você sentar de acordo com a sua realidade, olhar e falar: cara, fulano não me ligou para fechar o contrato. Ou então fulano recusou. Cara, pega o telefone dos clientes do último mês aí que não fecharam com você, liga para eles e fala: olha só, tá tudo bem você não fechar comigo, faz parte, enfim. Você pode contratar quem você quiser, mas eu quero saber o seguinte: qual foi o motivo? Por quê? Quando você pede esclarecimento, na maior tranquilidade, assim, de boa mesmo, sabe? Não é para brigar, é para você conseguir entender. Porque quando você consegue entender o motivo da não contratação, você consegue contornar as objeções e fazer um pitch de vendas, porque você está vendendo os seus serviços, fazer um pitch de vendas melhor. Então, o primeiro ponto desse desafio, o primeiro passo, é você simplesmente conseguir descobrir com os clientes, ou com os não clientes, qual o grande motivo pelo qual eles não contratam você. A partir daí, temos um ponto de partida e aí você vai desenvolver um pitch de vendas mais de acordo com para contornar isso, ok? Por exemplo, se o cara não tem pressa, você já vai incluir um discurso de pressa ali, um gatilho mental que vai induzir a pressa, vai mostrar para ele a necessidade de você mover aquela ação rápida, tal, se for realmente necessário, porque, enfim, o Estatuto de Ética, né, ele exige que você não ficar vendendo serviços por aí que não são necessários. Então, se for realmente necessário, você tem que mostrar para ele a necessidade, qual é o risco que ele está correndo em não mover a ação e por aí vai. Então, assim, cara, descubra isso. Primeiro desafio, né, esse primeiro passo é você listar as objeções dos seus clientes e tentar criar um discurso de vendas para contornar essas objeções, ok? Assistam os próximos passos, porque todos os passos vão tornar você um advogado melhor, um empresário melhor. Então são 10 passos. Esse é o primeiro, ok? Se você gostou desse vídeo, curte esse canal do YouTube, que toda semana tem vídeos novos de empreendedorismo jurídico. E também dá um thumbs up aí, dá um joinha aí, porque obviamente ajuda a entregar para mais pessoas. E eu tenho certeza que é um conteúdo de extremo valor que muita gente precisa. Beleza? Valeu, galera! Espero vocês no próximo vídeo.